Meus irmãos, a paz do Senhor para todos nesta noite de quarta-feira. Só quem está vivo aí dê glória a Deus, misturado com aleluia, amém? Queridos, aqui quem vos fala é Evangelista Ivan, seu irmão em Cristo. E nesta noite eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Queridos, quem ainda ama a palavra de Deus, quem ainda anela pela palavra de Deus, quem ainda tem sede da palavra de Deus, fome e sede de justiça, fome e sede da palavra de Deus nesta noite, abra sua Bíblia, folhe ela no capítulo 38, versículo 1 do profeta Isaías. Capítulo 38, versículo 1 do profeta Isaías. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Glória a Deus. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço de que andei diante de ti, em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Amém. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, a palavra que eu quero deixar hoje como tema dessa mensagem: a oração, ela muda a sentença. Vou repetir o tema desta mensagem: a oração, ela muda a sentença. Amados, a estrofe bíblica fala aqui a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Aqui a Bíblia vai dizer que naqueles dias Ezequias, para quem não conhece, Ezequias era o rei de Judá naquele tempo. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Para você ver que a enfermidade que o historiador escreve aqui era uma enfermidade, não era qualquer enfermidade. A Bíblia diz que era uma enfermidade mortal, irmãos. Então, se era uma enfermidade mortal, ali estava mais para a morte do que para a vida, para o rei Ezequias. É por isso que foi até ele Isaías, filho de Amós, o profeta. O profeta Isaías foi até o rei Ezequias no seu palácio e foi até ele. E começou a profetizar as palavras que o Senhor
mandou. E o profeta lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Queridos, aqui não foi um médico que falou, não foi um enfermeiro que falou, não foi o cirurgião que falou. Não foi ninguém que exerce a medicina terrena que falou para o rei Ezequias. Quem estava falando que ele ia morrer era o próprio Deus. Deus envia o profeta Isaías para ir até ele no palácio. E o profeta Isaías chega até na presença do rei Ezequias e diz: ó rei, certeza ele saudou e começou a falar as palavras que o Senhor falou. Olha, rei, eu tenho uma palavra de Deus aqui para o Senhor. E certeza o rei Ezequias perguntou: que palavra é? Me diga, me fale. E o profeta Isaías fala: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aleluia. Mas se você voltar antes, o profeta Isaías vai dizer: assim diz o Senhor. Foi o Senhor quem falou, irmão. Se põe no lugar do rei Ezequias. Você que está me ouvindo no outro lado, se coloque no lugar desse rei. Porque nós crentes que serve a Deus, nós sabe que aquilo que Deus fala, ele cumpre. Então Deus ele diz para Ezequias: morrerás e não viverás. Ele ouve a profecia, e quando ele ouve aquela profecia, meus amados, ele recebe a profecia. Ele entendeu que era Deus falando com ele, que era a voz de Deus através do profeta Isaías. E ele sabia que aquela palavra era verdadeira, e era fiel, e verdadeira, e digna de toda aceitação. Mas a Bíblia diz que quando o profeta entrega a mensagem de Deus para o rei Ezequias, o rei Ezequias podia muito bem, eu não sei se o rei Ezequias estava em cima de uma cama,
sentado, não sei a maneira que ele estava. Mas eu acho que era deitado. Ele estava aqui deitado. E quando ele recebe a profecia do profeta de Deus, a Bíblia diz que ele toma uma atitude. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Você vê que Deus disse que ele ia morrer e não ia viver. Mas mesmo com a sentença dada, e a sentença era de morte, o rei Ezequias, ele vai orar. Irmãos, a oração, ela muda a sentença. A oração, ela muda a história. Ele vira o rosto para a parede e orou ao Senhor. Não foi o Senhor que disse que ele ia morrer? Então, ele também vai orar ao Senhor. E o Ezequias, na oração dele, ele fala o seguinte, versículo 3 em diante. E disse: Ah, Senhor, é a oração de Ezequias. Lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Você vê que são poucas palavras nesta oração do rei Ezequias, mas são palavras sinceras, verdadeiras, transparentes. Porque não adianta orar muito e não orar com verdade, com sinceridade e com transparência. A oração do rei Ezequias são com poucas palavras, mas com essas poucas palavras tocou o coração de Deus. Aleluia. Mas além do rei Ezequias orar, a Bíblia também diz que ele chorou muitíssimo. Amados, quando nós oramos a Deus com sinceridade, com verdade e transparência, e derrama lágrima,
Deus, ele não resiste. Deus, ele muda qualquer sentença quando ele vê alguém orando a ele com sinceridade e com verdade e derramando lágrima perante ele. Depois que o rei Ezequias ora, chora na presença de Deus, o versículo 4 diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. A primeira coisa que Deus manda ao profeta Isaías, filho de Amós, dizer ao rei Ezequias, é que ele tinha ouvido a sua oração, irmãos. A oração do rei Ezequias foi tão sincera que Deus, ele ouviu ali na mesma hora. Mas além de Deus mandar o profeta dizer que ele ouviu a sua oração, Deus manda o profeta dizer também: eu vi as tuas lágrimas. Deus, ele ouviu a oração de Ezequias. E Deus também viu Ezequias derramando em lágrimas, chorando. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem ouvido a sua oração, meu irmão e minha irmã que me ouve. Mas tem irmão e tem irmã que além de orar, ele também chora na presença de Deus. Nesta noite eu quero falar que além dele ter ouvindo a sua oração, ele está vendo as suas lágrimas. Ele vê quando você chora, quando você derrama suas lágrimas na presença dele. Aleluia. Vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Irmãos, imediatamente Deus deu a resposta a Ezequias. Porque tem momento que as nossas orações Deus ele responde com muita pressa. Aleluia. Você vê que o mesmo Deus, irmãos, que diz que Ezequias ia morrer e não ia viver, agora é o mesmo Deus que está dizendo: eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que ele é o dono da vida.
Ele dá e Ele tira a hora que quer. É tremendo esta mensagem, irmãos. Esta mensagem é tremenda. Oh, glória. Deus está te acrescentando vida nesta noite. Recebe vida. A sentença era para a morte para alguém nesta noite. Mas quando você recebeu a sentença e começou a orar ao Senhor, a chorar na presença dEle, por causa da tua oração, por causa do teu choro, por causa das tuas lágrimas, assim diz o Senhor nesta noite para você. Recebe mais 15 anos de vida. Recebe vida. Recebe vida. Receba a vida nesta noite de quarta-feira. Aleluia. 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 E quando o Senhor diz que acrescentaria a ele mais 15 anos de vida, o Senhor ainda diz para ele, versículo 6, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria. A ti, a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Além da enfermidade, irmão, está assolando a vida do rei Ezequias. O rei da Síria, inimigo número 1 do rei Ezequias. Deus falou para ele: eu vou livrar você, Ezequias, da mão do rei da Síria. O rei da Síria, com certeza ele soube que o rei Ezequias estava doente com aquela doença mortal, com aquela enfermidade mortal. E ele pensava que ia acabar com o rei Ezequias. Às vezes, o inimigo é assim, irmão. Aleluia. Ele quer nos pegar nas fraquezas. Mas Deus disse para ele: eu vou te livrar, Ezequias, da mão do rei da Assíria. E Deus diz mais: e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Quando Deus fala
Isso para Ezequias, através do profeta Isaías, filho de Amós. Versículo 9 do capítulo 38 de Isaías. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Irmãos, aleluia. Ezequias começou agora a cantar. Ezequias começou agora a se alegrar. Porque a enfermidade de Ezequias, como a Bíblia diz, era uma enfermidade mortal, irmão. Mas quando Deus fala que Ele vai curar, está curado. Você crê nesta noite? Que assim como Deus curou o rei Ezequias dessa enfermidade mortal, Ele também está te visitando nesta noite, onde você está aí agora, me ouvindo. Você crê que essa enfermidade aí, Deus está sarando ela? Você crê que nesta noite Deus está fazendo cessar essa enfermidade na sua vida, irmão? Na sua vida, irmã? Se eu fosse você, eu já começava também a cantar como Ezequias estava cantando. Eu já começava a dar glória onde você está aí agora. Já começava a dar aleluia. Já começava a se alegrar, agradecendo a Deus. Porque essa enfermidade, assim diz o Senhor nesta noite, eu estou sarando essa enfermidade na sua vida. Eita glória. Eita glória. Versículo 18. O rei Ezequias, no cântico dele, diz: porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esse te louvarão, como eu hoje faço. Aleluia. 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 Morto não fala, irmão. Morto não dá glória, morto não dá aleluia, morto não glorifica, morto não exalta, morto não adora, morto não louva, morto não engrandece, morto não testemunha. Mas Ezequias disse: os vivos, esses te louvarão. Aleluia. Você ainda vai dar muita glória a Deus. Você ainda vai dar muita aleluia para Deus. Você ainda vai adorar a Deus na beleza da sua santidade. Você ainda vai abrir a boca e vai cantar hinos para Ele.
vai falar da sua verdade, da sua justiça. Você ainda vai abrir a boca e vai dizer: Jesus fez assim na minha vida. Aralabaiá choricanteleira. Versículo 20. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor nesta noite está te salvando. Ele está lhe dando salvação nesta noite. A morte arrodeou a sua casa. A morte chegou bem pertinho de você. A morte queria lhe levar. Mas nesta noite o Senhor te diz: recebe vida. Recebe vida. Recebe vida. Lalaia chorei cantele. Recebe vida. Oh, glória. Mas não seja ingrato e nem ingrata não, irmãos. Se o Senhor está lhe dando mais uma oportunidade nesta noite, se o Senhor está mudando a sentença nesta noite de morte para a vida, não é para você fazer o que você quer, andar por onde você bem quer, ir para onde você bem quer, não. Viva para Deus. Viva para a glória de Deus. Ele te está dando vida para você viver para Ele. Ele diz assim nesta noite para você: eu estou te dando vida para você estar na minha presença. Guarda esta palavra no teu coração. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te proteja. Tenha uma ótima noite, amparadora de sono. Em nome de Jesus.